Olá, no Direito Sem Fronteiras vamos falar do último relatório da Unesco sobre assassinatos de jornalistas na América Latina e Caribe em 2019. Pelos dados divulgados, a região é a mais perigosa do mundo para a imprensa e supera até o número de mortes em áreas de guerra. Veja na reportagem. O levantamento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, mostra que cobrir assuntos locais como política, corrupção e crime é mais perigoso para jornalistas do que cobrir zonas de guerra. Os números fazem parte da base de dados do Observatório de Jornalistas Assassinados, mantida pela Unesco. 56 jornalistas foram mortos em 2019 no mundo todo. 22 foram assassinados na América Latina e Caribe. Na Ásia foram 15 assassinatos e nos Estados Árabes, 10 mortes. No Brasil, 2 jornalistas foram assassinados em 2019. No ano passado, quase 2/3 dos casos de assassinatos foram registrados em países que não tinham conflitos armados. A maioria envolveu repórteres que faziam cobertura local. Na última década, 894 jornalistas foram assassinados, uma média de quase 90 por ano. 90% dos crimes permanecem impunes. Ainda segundo a Unesco, as mulheres jornalistas são alvos particulares, vítimas de assédio online e ameaças de violência baseada em gênero. A função da Unesco é melhorar a segurança dos jornalistas em todo o mundo e garantir que os crimes contra eles não fiquem impunes. Tema grave. Para debater o assunto, convidamos Carla Patrícia Lopes, doutora em Direito das Relações Internacionais, e Eduardo Brito da Cunha, professor de Ética e Legislação dos Meios de Comunicação. Muito obrigado pela presença dos dois aqui em nosso programa. Professor, eu começo com o senhor. Quase 900 jornalistas assassinados em 10 anos. Como é que o senhor analisa esse dado? Bom, em primeiro lugar, é uma falta de garantia de segurança para o exercício profissional e, sintomaticamente, esses assassinatos ocorrem, pelo menos os casos que a gente conhece melhor, o caso da América Latina e do Brasil, inclusive, em regiões conflituosas, né? Em geral, são regiões mais periféricas. Então, é questão de controle por gangues, é questão de interesses econômicos de caráter regional que levam a isso. O que mostra, antes de mais nada, a falta de garantias para o exercício profissional. Perfeito. Doutora, nós vemos aqui que as mulheres também, obviamente, ao ascender a essa profissão de jornalismo, etc., elas também acabam sofrendo ameaças, assédio sexual, violências até um pouco mais abrangentes que os homens. Como que a senhora analisa isso? Eu vejo isso como mais uma faceta desse aspecto cultural, né, que nos persegue, vamos dizer assim. Ou seja, isso está espraiado por toda e qualquer profissão, por toda e qualquer atuação no espaço privado e no espaço público, notadamente. E isso não é diferente em relação às jornalistas, não é? Ou seja, a jornalista se apresenta como uma profissional que vai informar, que vai trazer a público aquilo que ela deve trazer, mas muitas das vezes, antes de qualquer coisa, ela é vista a partir do seu gênero. E isso, para algumas pessoas, dá a oportunidade ou até mesmo o direito de abordar essa mulher pela sua condição de mulher. Nós percebemos que houve uma queda no número de assassinatos de jornalistas. Em 2018, nós tivemos 99 casos, em 2019, 56. Mas ainda assim são números bastante altos, né? São bastante altos. Agora, vamos ver uma coisa. A gente fala aí habitualmente da questão de comparação com zonas de guerra, etc. Mas muitos desses assassinatos de jornalistas ocorreram em regiões de guerra. São guerras públicas, são guerras privadas. Um jornalista brasileiro que foi morto no Paraguai e se descobriu, aliás, com muita facilidade, que eram duas facções criminosas envolvidas no tráfico
que estavam contrariadas com o que ele publicava, com as investigações dele, e resolveram colocar um ponto final na história. No México, praticamente todos os assassinatos de jornalistas são voltados para os cartéis de droga, né? Então, na verdade, são guerras privadas que se revelam, pelo menos para jornalistas, mais letais do que as guerras convencionais. Quer dizer, o relatório deveria fazer uma ressalva de que o conceito de guerra, na verdade, quando se trata de cobertura jornalística, ele sofreu alguma alteração, vem sofrendo ao longo do tempo. A força dos cartéis no México, por exemplo, o país é totalmente dividido em cartéis, tá certo? Sinaloa, Juárez, Guadalajara, todas aquelas regiões ali são divididas e gangues que dominam aquela área ali. E os jornais ficam muito pressionados por essa força, essa milícia, né, do narcotráfico. Doutora, o que existe de legislação em termos para proteção dessa carreira? Existe alguma coisa mais específica? O jornalista tem, digamos assim, aonde se apegar para ter uma proteção maior? Não, nós já tivemos no Brasil uma lei de imprensa, mas que não era uma lei voltada à proteção do jornalista, e sim uma lei para regular, né, o trabalho de conteúdo publicado e que foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional. Então, hoje, o que o jornalista tem no âmbito jurídico é a proteção a partir do Código Civil e a partir do Código Penal. Ou seja, se ele comete algum ato reputado, considerado ilícito, ele pode se valer das questões cíveis no âmbito do Código Civil ou mesmo se valer de uma proteção no sentido de que não tenha praticado algum crime contra a honra. Mas a proteção do jornalismo a que o professor se refere, né, em relação à segurança do jornalista, ou seja, um aparato normativo, legislativo, que dê a ele segurança em termos de trabalhar livremente, né, de aplicar o que, no nosso caso, a Constituição diz, que essa liberdade é plena, isso não existe, a não ser todo o aparato de segurança que nós, cidadãos comuns, temos, não é? E que muitas vezes é falho também. Eu queria perguntar uma coisa ao senhor, doutor, em relação a tipos, vamos dizer assim, de pressão que o jornalista sofre no exercício da sua profissão. Em alguns países, por exemplo, o jornalista não chega a ser assassinado, mas ele é pressionado pela mídia digital. A vida dele é devassada, mentiras são impostas à vida, a reputação dele também corre sério risco quando ele decide publicar alguma coisa que contraria grupos ou certas elites dominantes. Como é que o senhor analisa isso do ponto de vista legal? Bom, esse é um ponto crucial hoje. Acaba de ser revelado uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, mostrando que, por dia, 11 mil ameaças são dirigidas a jornalistas no exercício profissional. Isso é uma pesquisa que acaba de ser divulgada, é uma pesquisa de agora, e mostrando que essas pressões são feitas pela internet e basicamente por grupos políticos organizados nas redes sociais. Então, isso é uma coisa muito grave porque, ainda que essas ameaças não se consumam, a gente sabe que existe esse risco, né? E é um risco permanente. São ameaças violentas, partem, a gente sabe, de grupos radicais. E vamos lembrar de uma coisa, não é apenas de um grupo, não, embora tenha realmente o pessoal mais ativo, digamos assim, mas são grupos diferentes, radicalizados politicamente. Então é um problema que está se agravando, não tem digamos assim, um comando que se possa dirigir, mas é algo difuso, mas concentrado nessa polarização política. É algo muito grave para jornais e para jornalistas. Doutora, o que se pode fazer para coibir esse tipo de ameaça ao jornalista em território nacional, no caso do Brasil, por exemplo? Bom, o nosso espectro normativo, ele prevê o crime de ameaça, né, que é um crime considerado de menor potencial ofensivo, está lá no Código Penal, artigo 147, mas isso não me parece seja suficiente em relação à ação do jornalista, não é? Porque
Primeiro, é como o doutor Eduardo coloca, é um número elevadíssimo, não é? Por dia, por hora, por mês, enfim, de ameaças perpetradas. E, além disso, o jornalista, ele nem sempre ele vai identificar essa ameaça como um tipo penal, como um crime previsto na legislação. Isso, às vezes, até passa ao largo da compreensão dele, tendo em vista o conteúdo que ele publica, que ele necessariamente precisa publicar e dar a informação. Então, a mim me parece que talvez nesse âmbito, e aqui eu vou dizer algo até contrário ao que eu já defendi, mas me parece que nesse âmbito talvez a gente precise de uma legislação específica de proteção a essa atuação, de forma não a blindar, mas a proteger essa ação profissional. Professor, como que a gente poderia fazer isso? Que tipo de ferramenta social, que tipo de mobilização nós poderíamos ter para criar um aparato legal que protegesse mais esse jornalista? Eu não estou pensando nem um aparato legal, porque existe hoje a possibilidade de identificação dos os IPs, né, o computador, o sistema de origem dessas ameaças. Nós vimos um caso de um racismo, manifestações de racismo grosseiras com relação a uma jornalista importante da TV Globo e que se pôde identificar de onde partia, inclusive as pessoas acabam de ser condenadas e vão ter de cumprir pena, né? Agora, então é possível identificar, mas tem que lembrar também que existe um submundo da internet e é um submundo que dificulta um pouco esse processo. Nós vimos, nesse caso foi possível, mas há outros que talvez não se possa. Por exemplo, nós sabemos que existem robôs que fazem esse tipo de divulgação, divulgam, partem para ameaças e coisas assim, e replicam essas ameaças, né? Então dificulta um pouco. Só um detalhe, que o robô, só para esclarecer bem, né? Ele não escreve a mensagem. O robô apenas é uma máquina que faz uma divulgação em massa. Exatamente. Tá. Agora, como ele parte de vários pontos, a mensagem parte de vários pontos, são mensagens replicadas, frequentemente semelhantes, então dificulta um pouco a identificação da origem. Mas é possível, sim. A gente sabe que esses crimes cibernéticos são passíveis de identificação e de punição. Agora, precisa de uma ação eficiente das organizações policiais para que isso seja feito. Qual é o papel da Unesco exatamente nisso? O relatório tem uma importância, evidentemente, mundial, global, um alerta, né, antes de mais nada, mas, além disso, tem mais alguma participação da Unesco que ela possa interferir, alguma coisa? A Unesco trabalha por intermédio do fomento à cultura, à educação, à ciência, a meu ver, pela paz social, né? Pela busca da democracia, pelo fortalecimento da democracia. Então, me parece que a sugestão em torno de políticas públicas fomentadoras da liberdade de comunicação e, sobretudo, essa vigilância permanente por intermédio do observatório, me parece que não uma saída, mas uma tentativa importante. E talvez até propor essas políticas voltadas para uma melhor atuação, não só policial, mas me parece importante uma atuação do Ministério Público. Afinal de contas, é o Ministério Público que vai provocar o Poder Judiciário, não é? Sobretudo nessa esfera criminal a que o doutor Eduardo se referia. Então, me parece que, talvez, em relação ao Brasil, o papel da Unesco possa ser ampliado nesse sentido, né? De um intercâmbio, vamos dizer assim, maior com o Ministério Público, de maneira a ter uma atuação mais efetiva. Quer dizer, o relatório tem um peso global e a senhora entende que ele poderia ser utilizado por órgãos brasileiros como uma informação, uma alavanca para outros processos que visem a proteger a ação do jornalista no país. É isso que a senhora disse? Sim, acho que sim. Acho que o relatório é um bom instrumento, né, a ser utilizado, e aí me vem à cabeça a utilização pelo Ministério Público, inclusive por intermédio de ações coletivas, né, de maneira a sensibilizar,
tanto a esfera pública como a própria cidadania, não é? Como os próprios cidadãos, a população em geral, de maneira que haja ações mais efetivas no combate a essas ações criminosas em desfavor do jornalista, da liberdade de imprensa como um todo. Nos Estados Unidos existe uma corrente muito forte de críticas à postura do presidente Donald Trump, né? Não passa um dia ou 2 dias sem que uma crítica mais voraz seja feita em relação a ele. Há todo um viés ideológico, mas há também uma responsabilidade dele em relação ao uso da mídia, etc. Todo mundo sabe disso. Mas não se tem notícia de que nenhum jornalista tenha sido assassinado, tenha sido ameaçado ou pressionado de alguma forma nos Estados Unidos. Isso revela a fragilidade do nosso processo democrático ou os Estados Unidos estão mais habituados com a crítica dentro do próprio regime? O senhor responde para mim no segundo bloco, daqui a pouquinho. A gente volta logo, não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre assassinatos de jornalistas na América Latina e Caribe. No encerramento do bloco anterior, eu fiz um comentário sobre a situação da imprensa nos Estados Unidos e parte da imprensa tem uma postura crítica em relação ao presidente, diariamente. O presidente também tem uma postura crítica em relação à imprensa, mas não se tem notícia de que algum jornalista tenha sido ameaçado de morte ou tenha tido a sua vida devassada pelos meios digitais. O que isso significa se nós compararmos Estados Unidos e Brasil? Ou poderíamos até colocar o México também nisso. O que significa? Fragilidade da nossa democracia? Não, em um caso, tanto o presidente Trump como outros presidentes têm se destacado pelas suas ameaças à imprensa, que ultrapassam o nível da crítica, né? E que, não há dúvida nenhuma, que ajudam a criar um clima de hostilidade. Agora, uma diferença fundamental nos Estados Unidos e no Brasil é que o crime organizado lá é menos letal nessa área, né? Pelo menos se refere à mídia, né? Então, e a polícia aparentemente funciona melhor nessas regiões periféricas em que o crime organizado funciona. Agora, esse relatório da Unesco, ele é muito importante para outros alertas também. Ele mostra que, se não me engano, são 369 jornalistas que estão presos em vários países do mundo, né? Isso aí mostra perfeitamente bem o perigo que existe para a liberdade de imprensa em regimes não democráticos, né? Esses casos de jornalistas presos são basicamente em países não democráticos, na China, no Egito, na Turquia, na Arábia Saudita. Não nessa ordem, a Turquia, se não me engano, é o 4º. Mas caracterizam um crescente volume de pressão política em países que já não têm liberdade de imprensa. A Turquia, até nos regimes anteriores, no governo anterior, ela tinha mais liberdade de imprensa. Mas o encarceramento de jornalista é uma medida do papel dos governos na repressão à imprensa e ao direito de informar e ser informado. Mas eu queria focar também no aspecto que é a pergunta que nós fizemos no finalzinho do primeiro bloco, e eu passo para a senhora, doutora, para entrar nessa conversa aqui, porque lá o bate-boca, vamos usar o termo mais popular, entre autoridades de Washington e a imprensa é uma coisa comum. Já houve, inclusive, ameaças de expulsão de jornalistas de coletivas, proibições de acompanhamento onde estivesse o Donald Trump, etc. Mas não se tem uma ameaça, uma campanha digital contra a reputação de jornalistas. Esse detalhe é que eu gostaria de trabalhar um pouquinho aqui com a gente para saber se lá existe algum tipo de legislação mais abrangente que proteja a função ou se nós estamos fragilizados mesmo em relação a esse processo de divulgação de informação. A mim me parece que essa questão tem relação com a fragilidade ou o fortalecimento do processo democrático. E o que eu vejo na sociedade norte-americana é uma convivência mais fortalecida
com todos os elementos que permeiam a liberdade de expressão. Você me perguntava sobre legislação. Eles não têm uma legislação específica, eles têm quase que um louvor à cultura constitucional. Né? A emenda 1, a emenda 14 da Constituição norte-americana, elas são veneradas. Então, cada cidadão norte-americano, claro, estou falando de uma maneira geral, tem essa afeição, esse respeito a esse dever do jornalista. A senhora mencionou a emenda 1, que fala da liberdade de expressão, Sim, da liberdade como Nós temos isso também na nossa Constituição. Sim. O México é um país que tem uma tradição, um país que está na divisa com os Estados Unidos. Por que o senhor entende que o México passa por esse momento até hoje? Mudou recentemente a presidência, lá é um presidente que tem, digamos, uma posição mais de centro, mas ainda não conseguiu acalmar essa chama do narcotráfico no país. Foi aquilo que o senhor falou agora há pouco, a força dos cartéis do narcotráfico. No México, a situação se agravou. Apesar do México ser um país com uma larga tradição democrática, né? Nunca se ouviu falar de golpe de Estado no México, ao contrário dos demais países aí, mas o México, os cartéis estão tendo sua força cada vez maior e não há sinais de que isso arrefeça. Uma né? aproximação ao poder, né? Com aproximação ao poder. Agora, na verdade, no Brasil também está vendo manifestações de poder. Essa história de uma organização criminal e matar um jornalista brasileiro no Paraguai é uma coisa mais ou menos inédita. Né? E a gente vê que, em primeiro lugar, o surgimento de novas facções, né? Às vezes aparece, na região norte tem surgido facções quase que, em termos de informação nossa, da noite para o dia. A gente sabe que não, que isso está sendo organizado, principalmente dentro dos presídios, há muito tempo e agora a coisa aparece. Quer dizer, então, se não houver uma ação eficaz nesse sentido, pode ser que nós tenhamos problemas mais graves no futuro próximo. Alguma coisa que se possa fazer, doutor, em relação ao Brasil? O doutor mencionou a região norte, nordeste, também a ligação ao crime organizado, que aumentaria a fragilidade de profissionais de imprensa no trabalho nessas regiões, como acontece no México, acontece no Paraguai, na região de São Fernando, etc. O que se pode fazer, doutor? Bom, eu acho que nesse combate ao crime organizado obviamente, com essa relação imediata, direta com o tráfico, o que me parece mais viável é um aparelhamento melhor da polícia, no sentido de saber combater esse tipo de crime, né, esse tipo de delito, e uma valorização, inclusive, da polícia para isso, e num trabalho conjunto com o Ministério Público, de forma que possam atuar diretamente e com efetividade junto a essas organizações criminosas. Um trabalho de inteligência da polícia e do Ministério Público voltado para o crime organizado é crucial, é emergente no Brasil, isso já se fala há um certo tempo, mas isso cada vez mais é necessário. A Unesco lançou recentemente, no final do ano passado, final de 2019, uma campanha Keep Truth Alive, mantenha a verdade viva. Isto é esta campanha é uma campanha que tem impacto, mas quando eu menciono a campanha e eu me lembro do que acontece com o crime organizado no México, no Brasil, no Paraguai, em outros lugares, eu me pergunto, uma campanha dessa tem eficiência? Bom, é aquela pergunta clássica que fizeram ao secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, o Stalin, sobre a efetividade de uma ação do Papa contra os comunistas, etc. E ele coçou a cabeça e falou, quantas divisões tem o Papa? Porque, pelo jeito, ele não confiava muito nos exércitos papais com ação contra os russos, né? Então, mais ou menos isso, quer dizer, a Unesco, ela pode aconselhar, pode sugerir, mas ela não tem poder, não tem uma eficácia, inclusive do ponto de vista jurídico. Os estados têm soberania e não vão ser eles que vão simplesmente atender, por serem bonzinhos, uma recomendação da Unesco. Ela pode ser convincente ou não, mas quem tem poder, quem tem
exércitos, quem tem polícia, quem tem instituições internas que devem funcionar, às vezes não funcionam, mas devem, são os estados. Nós tivemos recentemente no Brasil um assassinato de uma vereadora no Rio de Janeiro por conta de uma linha que ela estava adotando mais social no seu trabalho de vereança, né, na Câmara do Rio de Janeiro. Eu pergunto à senhora se um crime como esse, que já se tornou um crime, uma marca, né, um divisor de águas no Brasil, da história recente do país, se um crime como esse seria um alerta extra para a proteção de jornalistas na sua vida profissional. Sim, né? Qualquer ação, qualquer conduta com essa repercussão nos leva a pensar, a refletir sobre todos aqueles que devem atuar em favor da ampla liberdade. Há um professor da área de comunicação, o professor Eugênio Butz, que ele tem uma tese muito interessante em que ele diz que a informação, ela é um direito nosso, mas ela é um dever do jornalista. E se a gente fizer, então, esse paralelo com a atuação política, da mesma forma, o político, ou os políticos, de uma maneira geral, independentemente da ideologia, da bandeira professada, eles estão ali num dever instituído de também pregar a liberdade. Então, com certeza, que um crime dessa monta, não é? E, sobretudo, porque até hoje não há uma resposta efetiva dada pelo próprio Estado, sem dúvida que nos faz pensar sobre todos aqueles que, por dever de ofício, trabalham em favor da liberdade de cada um. E nesse trabalho, nessa missão, né, são ameaçados, né, estão sempre ali atuando como se estivesse com uma faca sobre a cabeça. Não há dúvida de que essa página do Brasil deve nos levar a pensar, a refletir sobre isso, sim, sobre todas essas ameaças. Eu quero fazer uma referência aqui ao jornalista Tim Lopes, morto no Rio de Janeiro, quando fazia uma reportagem sobre narcotráfico e uso de crianças para essa atividade. O último jornalista morto foi o Léo Veras, 52 anos, estava em sua casa, em Pedro Juan Cabaleiro, uma cidade vizinha a Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Ele fazia reportagens também sobre o narcotráfico e acabou sendo assassinado dentro da sua casa enquanto jantava com sua família. E quero perguntar ao senhor se esses dois crimes, e ainda o crime da Marielle, o crime da Marielle associado à milícia no Rio de Janeiro, e esses dois crimes associados aparentemente à atividade de narcotraficantes. No primeiro caso da Marielle, a milícia no Rio de Janeiro, se ela estiver sendo paga para matar pessoas, esse é um caso novo no Brasil que precisa de uma ação, me parece, imediata, ou o senhor acha que podemos esperar o Congresso tomar uma atitude? Não, acho que aí não tem nada a ver com uma ação necessária do Congresso. Nós já temos legislação. Aliás, no Brasil, temos leis demais. O problema é aplicar essas leis, né? É uma coisa que a gente sente diariamente, né? Nesses casos, o que se fazer? Em primeiro lugar, uma ação de inteligência da polícia para desarticular esses grupos que são notoriamente grupos criminosos. As milícias são grupos criminosos e essas organizações ligadas ao tráfico, evidentemente, também são. Não há o que discutir a respeito disso. Então, deveria ter havido uma ação eficiente de inteligência previamente a esses crimes e deveria haver depois uma ação eficiente também para identificar culpados, punir e assim por diante, tanto por parte do Ministério Público, mas nesses dois casos, principalmente das entidades policiais. Fica, de toda forma, e isso vale inclusive na questão da liberdade de imprensa, de garantias aos jornalistas, que quando o Estado está ausente ou quando o Estado é ineficaz, não há como aplicar as leis. Então o Estado tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais. Perfeito. Eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado pela divisão de conhecimento, pela paciência. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Continue acompanhando a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.